O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me e farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste terceiro domingo do tempo comum, a qual é dedicado à palavra de Deus, como nos pede o Santo Padre, o Papa Francisco, nós temos a oportunidade, por meio da liturgia da palavra, acompanhar Jesus que faz a sua caminhada. Então vale a pena, digamos assim, ressaltar esse trajeto que nós estamos fazendo na liturgia, que 2 domingos atrás nós celebrávamos o batismo do Senhor. Jesus, que sendo batizado por João Batista, começa a sua vida pública, assume a sua missão. E nesse caminho, na realização da missão a qual o Pai o tinha confiado, Jesus também vai encontrando com outras pessoas. E na dinâmica desse caminho que nós fazemos com Jesus, precisamos compreender que somos chamados. E é justamente a essência da liturgia da palavra deste domingo. A temática deste domingo é o chamado. Jesus que chama, e nós precisamos compreender que na experiência do chamado, existem 2 pontos importantíssimos. Primeiro, que o chamado está ligado a uma experiência de conversão. É por isso que Jesus vai dizer: convertei-vos. E o segundo ponto, nós precisamos identificar-se com Jesus. Precisamos reconhecer quem Ele é e qual é a sua proposta. É necessário, de alguma forma, olharmos para Jesus, olhar a sua proposta de vida e enxergar nele a proposta do reino. É por isso que quando Jesus faz o convite, convertei-vos, Ele vai acrescentar: e credes no Evangelho. E a experiência do chamado passa por estes 2 pontos: a conversão e o reconhecimento, a experiência com Jesus, conhecer o seu reino, para assim, depois de formados por Ele, nós sairmos em missão. E as leituras, elas vêm nos ajudando a compreender este processo de conversão e esse processo de conhecimento da proposta do reino. A primeira leitura, tirada do profeta Jonas, nós encontramos a experiência desse profeta, que é enviado à cidade de Nínive para pregar a palavra de conversão, pois aquele povo estava desorientado, meio que perdidos. E Jonas, então, obedecendo à ordem de Deus, este grande profeta, ele anuncia a proposta de conversão. E é interessante que os ninivitas, eles acolhem esta proposta. A própria leitura vai dizer que eles fizeram jejuns, se colocaram em oração, se colocaram diante do Senhor. E tendo acolhido a proposta de conversão, eles fazem a experiência com a misericórdia de Deus.
E a leitura termina dizendo que Deus, reconhecendo o sacrifício, a penitência, o jejum que aquele povo de Nínive tinha feito, Ele cancela toda a maldição contra aquela cidade. Então aconteceu aqui um processo de conversão e a aceitação da proposta também de Deus. Por isso que nessa experiência, Deus olha com um olhar de misericórdia, porque a sua misericórdia é oferecida a todos os povos e liberta Nínive de toda maldição. A segunda leitura de hoje, ela é muito importante, porque nesta carta em que Paulo escreve à comunidade de Corintos, Paulo alerta a comunidade a prestar atenção no tempo, compreendendo que o tempo está abreviado. E Paulo vai continuar dizendo na sua carta: então, que doravante os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. Quando a gente escuta essa expressão um pouco meia solta, corremos o risco de fazer uma interpretação um pouco errada, né? E aí o padre vai dizer para os homens: cuidado, não está dizendo, então se é assim, padre, vou colocar o pé na jaca e vou viver como se eu não tivesse compromisso, eu vou pegar todas mesmo, porque está dizendo que é para viver como se não tivesse mulher, então eu vou aproveitar. Mas não é isso que Paulo quer dizer por meio desta carta. Paulo está chamando a atenção, não somente da comunidade de Corintos, mas também a nossa atenção, para que possamos compreender que tudo nesta vida é passageiro. Tudo que existe neste mundo é passageiro. E o nosso coração, o nosso olhar, não devem estar voltados para as coisas deste mundo, ao contrário. Mas Paulo provoca, por meio desta carta, a olharmos o futuro, um mundo futuro, uma espera bem além dessa experiência terrestre, a olharmos para a eternidade, aquilo que é a proposta de Deus para nós, que é a salvação. Paulo está nos provocando a enxergarmos que é necessário compreender que o nosso coração precisa estar em Deus. E em outra passagem da Sagrada Escritura, nós já conhecemos bem, que diz: aonde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Se o nosso coração está nas coisas passageiras, me desculpe a expressão, no final da nossa vida terrena, nós iremos quebrar a cara. Porque o nosso coração não deve estar pautado nas coisas terrestres, mas nas coisas celestiais. A nossa visão deve estar voltada para o alto. O nosso coração deve estar voltado para aquilo que é a proposta do reino de Deus para nós, para a sua palavra, os seus ensinamentos. Então, meus amados irmãos e irmãs, precisamos tomar muito cuidado, porque em muitos momentos nós estamos vivendo neste mundo como se fôssemos viver aqui eternamente. Não! E hoje eu me lembrava muito bem do meu saudoso tio, que faleceu tem um pouco mais de um mês, que quando ele bebia umas, ele dizia assim: nós neste mundo estamos igual o carro da melancia, só de passagem. Era ele beber, ele falava isso. O carro da melancia está passando na sua rua, não é assim? E ele dizia: neste mundo nós estamos igual o carro da melancia, só de passagem. E de fato é. E precisamos fazer uma pergunta para nós, diante desta carta que Paulo escreve à comunidade de Corintos: aonde está o meu coração? Onde eu tenho colocado o meu coração? A quem eu tenho me entregado mais? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? E Paulo termina a carta dizendo: pois a figura deste mundo passa. Tudo é passageiro. Aquela canção, né, trem-bala, a vida é trem-bala, parceiro. E a gente está prestes a partir porque não sabemos nem o dia nem a hora. Mas enquanto vivermos neste mundo, vivendo hoje, o agora, possamos ter os olhos voltados para os céus.
para aquilo que é celestial. Quantas pessoas brigando por causa do poder, até por causa de herança. O padre até falou isso aqui outras vezes. Para que isso? Vai ficar tudo aqui. Filhos até mesmo de mal com os pais, sem se falar com o irmão, com o outro, por causa do poder, do dinheiro, de herança. Enquanto nós estamos brigando entre nós, por causa do poder, por bens materiais, nós estamos perdendo a vida eterna. E isso é muito sério. Aonde que está o meu e o seu coração? O nosso olhar está voltado para quem? Que possamos fazer essa reflexão. E o evangelho de hoje, nessa dinâmica do chamado, nós encontramos Jesus, que passando ali em direção à Galileia, se depara com uma realidade onde o povo vivia do seu trabalho, muitos pescadores, mas um pouco desacreditados, alguns. Dessa realidade existia um grupo também que nem conhecia a proposta de Deus, eram pessoas consideradas pagãs, e Jesus chega justamente ali no início da sua missão. E é interessante que nessa experiência, Jesus se apresenta de alguma forma como o tempo que se completou, a ponto de dizer: o reino de Deus está próximo. O que ele quer dizer com isso? Aquele povo, meus queridos irmãos e irmãs, esperava uma realização da promessa messiânica. Eles já haviam escutado que o reino de Deus viria até eles. Um reino de paz, de justiça. E quando Jesus se apresenta dessa forma, ele está dizendo: a promessa agora se cumpre. O reino está aqui, o reino chegou até vocês. E para fazer parte deste reino, nós precisamos voltar lá no início da reflexão do Padre. Precisamos trilhar o caminho de conversão e da aceitação da proposta do Evangelho. E logo em seguida, Jesus também faz o convite. Jesus começa a formar aqui a sua primeira comunidade para a missão. E é por isso que nessa experiência, Jesus vê ali Simão e André, que lançavam as redes, pois eram pescadores, como nós escutamos, e Jesus vai dizer a eles: segue-me, e farei de vós pescadores de homem. Olha que interessante, nós precisamos tomar muito cuidado aqui. O primeiro passo, Jesus está pedindo para seguir, que é necessário que eles sigam a Ele. Então quando Jesus diz segue-me, Ele está dizendo: venham fazer uma experiência comigo. Ninguém sai diretamente para a missão sem estar preparado. Simão e André não estavam preparados. Foi o primeiro contato com Jesus Cristo. Então quando Jesus diz primeiro, segue-me, é no sentido de que estejam comigo, façam uma experiência comigo, conheça a proposta do Evangelho que eu tenho. E formados então, catequizados por Jesus, depois eles se tornaram pescadores de homens. Padre, esta mensagem é muito importante para nós. Eu fico preocupado muitas vezes quando escuto por aí que alguém fez um curso de final de semana, ou que está estudando alguma coisinha ali, seja um dia à tarde, e já se diz grande pregador. Epa, pera lá, na experiência de discipulado existe a formação, a preparação. E nós precisamos ter paciência, porque no processo de discipulado é necessário ser formados pelo Mestre, catequizados por Ele. E muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, nós queremos pular a etapa da formação. Até na experiência religiosa. Às vezes queremos o sacramento sem ter uma preparação. Para ser ministra, a senhora teve que fazer uma formação, não é verdade? Para ser padre, tive que estudar quase 10 anos, e o padre continua estudando ainda agora, e pós, e mais pós, e por aí vai.
Não para me vangloriar, mas para dizer assim: nós precisamos estar formados, senão nós vamos sair por aí pregando a nossa verdade, e não uma verdade do Evangelho. Tem muita gente falando besteira por aí. Porque em muitos momentos, nós pulamos a etapa da formação. Todo discípulo deve ser formado por Jesus. Por isso que ele vai dizer: segue-me. Estejam comigo, estar com ele é permitir ser preparado por ele. E aí, meus amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos então para essa proposta de Jesus, precisamos compreender: o chamado vem de Deus. A proposta é dele. Ele sempre vai chamar. Ele sempre vai escolher, mas a liberdade em aceitar ou não esse chamado cabe a cada um de nós. E o Evangelho disse que Simão e André deixaram a rede e foram atrás de Jesus. O que eu e você precisamos deixar para sermos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo? Então vamos olhar o nosso coração neste momento, fazer uma revisão da nossa vida. Muitas vezes, tantas realidades à nossa volta nos impedem de deixar a nossa rede para se tornar discípulos de Jesus. Ele conta comigo e com você para sermos pescadores de homens. Mas todo chamado requer também uma renúncia. E precisamos renunciar para seguir Jesus. Então, no silêncio do coração, reze um pouco, faça a revisão da sua vida, e também que possamos fazer a experiência de responder sim ao chamado do Mestre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cheios de confiança, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.